Ah, cara, essa é a aula, hein? Essa é a aula que você não pode perder. Sabe por quê? Porque sempre que eu estou na sala de aula com os meus queridos estudantes, eu falo assim, olha, cara, tá aqui, ó. Texto motivador 1, texto motivador 3, texto motivador 4, texto motivador número 100, não importa. Texto motivador. Aí eu pego, debato com eles, converso, vamos debater o assunto é tal, o assunto é A, o assunto é B. Chegamos no assunto, conversamos sobre o assunto. E aí eu falo, agora podem começar a escrever, queridíssimos estudantes, e você é um desses queridíssimos. E aí um de vocês levanta a mão, porque um de vocês sempre tem essa audácia de falar em meio aos outros, que tem a mesma dúvida. Então levanta a mão e fala, professor, como é que eu começo? Então, né? Se você quer saber como é que começa, esta é a aula. Como começar um texto dissertativo argumentativo. Esta é uma aula sobre a introdução da redação. Sim, como começar, o que escrever, como organizar o seu texto, como deixar ele todo organizadinho para já de cara mostrar que você sabe do que você está falando. Como recortar o tema, como mostrar que você, olha, vamos falar sobre educação? Não. Vamos falar sobre um tema menor dentro da educação, educação para surdos, por exemplo. Né? Como recortar esse tema, como organizar, como levar a um outro parágrafo, como fazer o seu leitor querer ler o seu segundo parágrafo, o terceiro, o quarto. Ou seja, a introdução, é claro, é uma parte importantíssima do seu texto, é onde você já se apresenta, onde você já mostra a que você veio. Então, esta é a aula que você estava esperando ansiosamente. Como começar o texto dissertativo, argumentativo, como introduzir o seu texto. Professor, como é que começa? Esta é a aula. Então, aula para vocês. Boa aula, bons estudos. Como é que vocês estão? Prazer imenso poder continuar aqui e conversar com vocês a respeito de redação. Esse projeto tão importante que tem a ver com a construção do sonho, com a entrada da universidade, com poder participar, né, poder fazer parte das instituições de ensino. E é importante escrever um exercício contínuo, um exercício que a gente não pode parar. A gente precisa o tempo inteiro ficar atento, saber quais são as novidades, o que está acontecendo no mundo, compreender quais são as regras. E eu volto aqui para conversar com vocês, né? Agora, num outro estilo, com outra roupa, mas eu volto aqui para conversar com vocês e manter a concentração firme a respeito da redação. Ô Phelps, sobre o que a gente conversa nessa semana? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a introdução dissertativa argumentativa. Então vamos lembrar, né? Nós começamos falando, caracterizando a prova, depois a gente caminhou mais ou menos para entender como é que é a dinâmica dos textos de apoio, os textos motivadores. Aí a gente falou sobre a estrutura geral dissertativa argumentativa, né? Então, pensamos um pouquinho como é que é o formato do texto, quais são as características desse tipo de texto. E agora a gente vai para as partes específicas desse texto. Então a gente vai pensar como é que funciona começar um texto, elaborar uma tese e alguns exemplos, como é que a gente pode fazer essa dinâmica. Então, vem comigo, concentra. Olha só, pessoas, o que quer dizer introdução? Qual é a definição conceitual que a gente tem para esse assunto, né? Como é que a gente pode definir? Intro mais dução. Intro quer dizer dentro e dução quer dizer levar. Então, qual é o papel dessa parte do texto dissertativo argumentativo, né? Qual é a função? O que tem que ter na minha introdução dissertativa argumentativa? O papel é simples. Eu preciso apresentar um tema, então, sobre o que é que eu vou falar, contextualizar esse tema, o porquê falar desse assunto, indicar quais são os problemas que estão referentes a essa questão, e aí, então, elaborar uma tese. Então, introdução quer dizer você pegar o corretor, o leitor, e trazê-lo para dentro do seu texto, convidá-lo para dentro do seu texto. Nesse sentido, o corretor, que é o seu leitor, é para quem você está escrevendo, ele precisa terminar a introdução e ter esclarecimento sobre o que está falando, por que está falando desse assunto e qual é o ponto de vista
desse escritor, qual é o ponto de vista desse aluno. Então, essas características são importantíssimas. É na introdução que a gente ganha o corretor. Na introdução, a gente convida ele, ó, vem cá, vou te contar, vou mostrar como é que vai ser o meu texto, vou te explicar sobre o que é que eu vou falar, certo? Para tanto, vai ser importantíssimo a gente compreender partes constitutivas, né? Quais são os elementos da introdução. Então, olha aí nessa tela, o que a gente tem? Nos elementos da introdução, a gente vai precisar fazer a marcação temática. E como é que a gente faz a marcação temática, Phelps? Pelas palavras-chave. Então, as palavras-chave que estão relacionadas à frase tema, né? Que são relacionadas à frase tema. Então, vamos lembrar? Vai estar escrito a partir dos conhecimentos, a partir dos textos motivadores e conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo a respeito do tema X. A levantar, vai estar a frase tema. Essa frase, você vai destacar ali quais são as palavras mais importantes. Então, eu vou marcar o tema por meio das palavras-chave. 2, importantíssimo que tenha na minha introdução, uma contextualização, que é o porquê falar sobre esse assunto. O que é que eu vou falar sobre esse assunto? Então, sobre o que eu falo, o porquê eu falo e qual é o meu ponto de vista. Então, olha nessa tela aí que essas informações são todas importantes. Então, marcação temática, palavras-chave. Sobre o que eu vou falar? Contextualização é onde eu apresento o porquê, os problemas. E então a tese é o meu ponto de vista, de que modo será abordado. Então, olha aqui para mim, todo mundo, eu digo, corretor, vou falar sobre o assunto X, pelas seguintes razões, pois, haja vista, tendo em vista, e isso ocorre em razão de. Tudo bem? Então, vamos pensar sobre o que eu vou falar, por que eu vou falar sobre esse assunto e o que eu penso, como é que eu explico essa problemática, como é que eu explico essa questão. Então aí a gente tem os elementos constitutivos da introdução. A gente precisa compreender como é que isso se dá na prática, né? A gente precisa pensar alguns exemplos, algumas características que são fundamentais para ver na prática como é que eu faço a redação. Gente, é importantíssimo. Ó, olha aqui para mim, todo mundo. Faz um exercício. Está escrevendo uma redação, você está escrevendo um texto. Pediu para o colega ler. O colega terminou de ler a introdução e perguntou para você, mas do que é que você está falando? Qual é o tema que você vai abordar? Já tem um erro aí. Pediu para o professor corrigir e o professor fala, mas você está falando sobre qual tema? Qual é o assunto que você está abordando? Tem um erro aí. A introdução, ela precisa ficar clara, né? Nós precisamos saber trabalhar os elementos fundamentais. O que determina o nosso primeiro parágrafo. O que determina as características da introdução dissertativa argumentativa. Vamos caminhar aqui para a gente pensar alguns exemplos? Então, eu acho legal, na tela aí, ó. Em 2017, o Enem perguntou desafios para a formação educacional de surdos. Presta atenção nessa tela aí que ela vai ser importante, certo? Então, nos desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, eu preciso marcar quais são as palavras-chave. Então, aí em vermelhinho. Coloquei em vermelhinho. Desafio, formação educacional, surdos, precisa aparecer na sua introdução. A gente pode ver de que modo ela vai aparecer, mas precisa aparecer na sua introdução. Bom, lembra o brainstorming? Eu pergunto, problema. Qual é o problema em questão? Dificuldades na formação educacional de surdos. Então eu tenho aí um problema, certo? Eu preciso lembrar, por que que isso é um problema? Por que que isso se configura como tal? Ora, porque fere princípios fundamentais. Então, se as pessoas surdas estão tendo dificuldade de acessar a escola e de se formar, isso fere princípio fundamental. Eles perdem o direito, né, à educação, que é um direito constitucional. E aí, continuo no meu projeto de texto. Quais as causas do problema, né? Então, vamos pensar em duas para a gente fazer um exercício aqui de introdução. Falta de estrutura e ignorância sobre o bilinguismo. Vem aqui com o Phelps. Bilinguismo, duas línguas. Eu não sei se vocês sabem, mas a Libras, a linguagem brasileira de sinais, ela está oficializada como língua brasileira, né? Como uma segunda língua brasileira. E poucas pessoas são falantes dessa linguagem. Poucas pessoas dominam esse código, certo? Então, as pessoas, gente, na vida, ou eu domino, ou eu ignoro. Se eu domino, eu sou dominante. Se eu ignoro, eu sou ignorante.
Se eu sei que existe uma linguagem e eu ignoro o fato de aprendê-la, então eu sou ignorante com relação a esse assunto. Então, a população brasileira, de um modo geral, ela ignora o fato de nós termos uma segunda língua oficial, que é a Libras. Nesse sentido, volta na tela, o que eu tenho? Problema, dificuldade na formação educacional de surdos. Por que é um problema? Porque fere princípios fundamentais da nossa Constituição. Quais as causas do problema? A falta de estrutura, a gente vai ter que explicar o que é isso, e a ignorância frente à conjuntura bilíngue do Brasil, frente ao bilinguismo. Então, printou aí essa tela, a gente vai precisar usar como brainstorming, como projeto de texto, para pensar a introdução dissertativa. Então, fica com esse tema na cabeça aí, com essa informação na cabeça. O que vem na sequência, Phelps? Qual é a composição da introdução? O que a gente tem como composição da introdução? Então, eu preciso que vocês se atentem principalmente às cores. Porque as cores que aqui estão, baixa depois o PDF, pega o arquivo, né, printa a tela, vai comigo aí. Mas eu preciso que vocês se atentem às cores. Porque as cores, elas são determinantes. Eu disse, na introdução, você marca qual é o tema. Você contextualiza, apresentando uma problematização, e você então entrega uma tese. Como é que essas coisas têm que ficar distribuídas? Então, foca nas cores. Então, nós vamos ter na introdução um elemento enunciador, que está em azulzinho. Então, o elemento enunciador. Precisa aparecer um elemento enunciador. Esse elemento é enunciador de quê? Do tema. Esse elemento é o elemento enunciador do tema. Esse elemento enunciador do tema, esse tema precisa ser contextualizado, problematizado. E então eu preciso apresentar uma tese que é um ponto de vista. Então foca nisso daí. Elemento enunciador, tema, contextualização, problematização e tese. Tudo isso tem que aparecer na minha introdução. E agora o mais importante. Essas informações precisam aparecer na minha introdução, mas elas precisam ser articuladas, conectadas. Então, repete comigo aí. Eu vou usar um elemento enunciador para dar início, para marcar um determinado tema de redação. Esse tema precisa ser contextualizado, problematizado, e então eu vou apresentar uma tese. E cada uma dessas informações, elas precisam ser articuladas, conectadas por meio de um conectivo. Os articuladores, pessoinhas do meu coração, precisam ser utilizados por vocês. Corresponde ali à competência de número 4, e vocês precisam dominar os elementos do discurso que marcam o discurso dissertativo e argumentativo, e isso se dá justamente pelos operadores da linguagem, né? Vamos ver como é que isso funciona? Então, na prática, olha aí o que a gente tem. Eu vou ler com vocês, para a gente destacar alguns elementos importantes que estavam na coletânea desse tema. E aí, ao ler e destacar esses elementos importantes, a gente vai utilizar isso na introdução. Então vejam bem comigo aí. A coletânea trazia para a gente. Do direito à educação. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Outra tela diz: incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Oferta de ensino da Libras, do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologias assistiva, de assistência,
de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Então, vem em mim. Dá para a gente perceber que isso daí é uma garantia constitucional. Então, temos um problema. Se está na nossa Constituição, se é uma questão legislacional, né? Se é o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, isso é uma lei, é uma regra. E essa lei e essa regra não está sendo cumprida, nós temos aí um problema. Vejam vocês, nós estamos trazendo essa informação direto da coletânea. Então, estamos trazendo essa informação direto da coletânea. O segundo texto da coletânea trazia para a gente o seguinte, olha lá na tela para a gente ver. Mostra as matrículas de surdos na educação básica e na educação especial. E a gente vai vendo ali que vem caindo o número, vem diminuindo o número de pessoas matriculadas com o passar dos anos. Ou seja, menos pessoas portadoras de surdez estão se matriculando na escola. Isso também deve ser um problema. O texto 3 trazia para a gente o seguinte: sou surdo e pós-graduado em marketing. Na sua empresa, tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito. Valorize as diferenças. Então, o que a coletânea já trouxe aqui para a gente que pode ser apropriado na construção logo da introdução? A coletânea já traz que a gente tem que é uma questão legislacional, é uma questão de lei, e essa lei não está sendo cumprida. A coletânea traz para a gente que menos pessoas, menos surdos têm frequentado as escolas, tem caído o número de matrículas, e a coletânea traz para a gente também uma propaganda ali que mostra a necessidade, né, de inserção das pessoas surdas no mercado de trabalho. Está acompanhando? O último texto trazia o seguinte, ó, vem comigo, diz assim: contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da Lei 10.436, que a língua brasileira de sinais foi reconhecida como segunda língua oficial no país. A legislação determinou também que devem ser garantidas parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de comunicação. Então a gente leu a coletânea, leu a proposta e precisa fazer uma introdução a respeito desse assunto. Vamos relembrar? O que tem que ter na introdução? Vamos ver o projeto de texto? Então, no projeto de texto, eu tenho. Qual é o problema? Dificuldade na formação educacional de surdos. Por que é um problema? Porque fere princípios fundamentais dos direitos humanos, da Constituição. Causas do problema, falta de estrutura e ignorância quanto ao bilinguismo. Vamos relembrar as cores? Então, o que eu vou ter que ter, Phelps? O que a gente vai ter que ter aí nessa introdução? Quais são as características, né? A hora que eu passo, eu tenho que ter. Confere comigo. Elemento enunciador, tema, contextualização, problematização e tese. E você vai conectar isso por elementos articuladores. Vamos ver na prática? Então fica assim a introdução. Ó, olha aí comigo. Lê. Então, o que a gente tem agora aí? A gente tem uma introdução que se apropria de elementos fundamentais, ó, em azul, elemento enunciador, aquilo que inicia o meu texto, que a gente vai aprender que pode ser por discurso de autoridade, a gente pode usar como um repertório cultural, a gente pode usar um fator histórico, mas a gente tem o elemento enunciador em azul. Em verde, a gente tem a contextualização do assunto. Em roxo, a gente tem a tese. E em vermelho, a marcação do tema. Repara bem, aqui em preto, e vem comigo aqui na tela que eu quero mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó, grifado, em preto, os elementos articuladores que conectam, que amarram essas informações. Repara bem, vamos ler como fica essa introdução? Então, valendo. A Constituição Federal, promulgada em 1988, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar. Isso não estava lá numa questão legislacional, que é por lei, nós já sabemos disso. Você lembra lá, o professor de geografia, de história, falou para você. A própria coletânea está te trazendo ali que as pessoas surdas têm o direito a...
e que é um dever do Estado. Então, como é que eu estou enunciando essa introdução? Estou buscando uma referência na lei, na legislação. Então, eu digo, a Constituição Federal, promulgada em 1988, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar. Eu não vou contextualizar, problematizar. Olha o elemento que eu uso. Entretanto, contudo, todavia, no entanto. Então, a Constituição assegura. Entretanto, vem comigo, ao se observar a queda no número de pessoas surdas matriculadas nas escolas e as dificuldades encontradas por elas na busca de um espaço no mercado de trabalho, nota-se que tais princípios sociais não são adequadamente praticados na sociedade brasileira. A Constituição garante que, contudo, ó a problematização, quando a gente observa, entretanto, sabe aquela coisa assim? Entende? Quando alguém diz para você assim, nossa, você é uma pessoa incrível, mas vive pisando na bola. Parece que ela anulou o elemento anterior, a hora que ela usou mais vive pisando na bola. Então, esse articulador opositivo, né, adversativo, então a hora que eu me oponho mais vive, parece que eu anulo o elemento anterior. Então, ainda que esteja na Constituição, isso é legal, né? Isso faz parte da sociedade, entretanto, parece que não é assim que tem sido. E os dados mostram. Olha o que é contextualizar, problematizando. E aí, volta para a tela, diz, infelizmente, olha o peso dessa palavrinha, a falta de estrutura do país e a ignorância social quanto ao bilinguismo demonstram o quanto os portadores dessa deficiência estão sendo negligenciados. Prestou atenção no grifo aí? A falta de estrutura do país e a ignorância social quanto ao bilinguismo demonstram quanto os portadores dessa deficiência estão sendo negligenciados. O que eu acabei de dizer? O que é que explica esse problema? Primeiro argumento, eu vou falar sobre o quê? Sobre a falta de estrutura do país. Então, eu já disse para o corretor. Elemento enunciador, contextualização, vou mostrar a minha tese. Infelizmente, primeiro argumento, a falta de estrutura do país. Segundo argumento, e a ignorância social quanto ao bilinguismo, demonstra o quanto os portadores dessa deficiência estão sendo negligenciados. E aí, olha o que a gente tem? Nesse contexto, vai na tela, ao articulador, num contexto em que a falta de estrutura e a ignorância social reforçam a dificuldade dos surdos de acessarem a escola, é necessário discutir, as palavras do tema, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Tira print dessa tela aí. Tira print dessa tela aí e veja como exemplo. Então, elemento enunciador, o que enunciou o tema, a Constituição Federal. É o jeito como eu comecei a discutir o assunto. Entretanto, contudo, parece que as coisas não estão saindo dessa forma. Infelizmente, eu digo ali quais são as causas que levam a essa situação. Nesse contexto, é necessário discutir sobre o assunto. Então, quando a gente observa, quando vocês observarem a construção da introdução dissertativa argumentativa de vocês, é preciso encontrar todos esses elementos. Elemento enunciador, como é que eu começo a minha redação? Como é que eu vou marcar? Ô Felps, eu posso começar citando alguém segundo fulano de tal? Claro que pode. Perfeitamente. Sem nenhum problema. Eu posso começar usando um livro? Numa boa. Eu posso usar um filme? Também. Sem problema nenhum. Você pode. Desde que você use um elemento enunciador, contudo, entretanto, problematize, mostre que algo ali não está saindo conforme o combinado, né? Por exemplo. E aí você, infelizmente, introduz essa ideia de quais são as causas, e aí, nesse contexto,
é importantíssimo discutir sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Tudo bem, pessoinhas? Esses elementos eles são necessários e são fundamentais. Não tem jeito da gente fugir. A gente precisa ter na introdução a marcação do tema, que dá para a gente fazer por meio das palavras-chave, a contextualização do tema, que é como a gente vai problematizando, o modo como a gente enuncia e um ponto de vista. Por que que isso acontece? Porque é a falta de estrutura do país e por conta da ignorância social quanto ao bilinguismo. Ou seja, argumento 1, eu falo da falta de estrutura, argumento 2, eu falo da ignorância social. Certo? Vamos ver mais alguns exemplos agora de outros temas de Enem, de outras questões, onde a gente tem essa mesma composição. Olha na tela aí para a gente ver. Eu tenho aí uma introdução que também é sobre o tema da surdez, nesse caso, mas aqui, diferente do primeiro, que usa a Constituição, nesse caso, a gente tem uma marcação histórica. Olha que legal. Então, o aluno começa ali fazendo uma marcação histórica. O que ele diz? Olha na tela. Diz assim: durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país, com a construção das escolas e universidades. Então, está enunciando o assunto, começou a falar. Olha o conectivo. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Enunciou. Entretanto, não se vê na sociedade atual, contextualizando e problematizando, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda. Em vermelho, que tem a ver com o tema. Posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse modo, portanto, dessa forma, assim, os entraves, as barreiras, os desafios, as dificuldades para a educação de deficientes auditivos denotam, olha o que a gente tem ali embaixo, um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Então, é um outro exemplo com a mesma lógica. Põe na tela só para eles printarem. Printou aí? É um outro exemplo do mesmo tema, mas agora o que nós temos é uma enunciação por uma perspectiva histórica, uma contextualização mostrando que o que outrora foi feito não está sendo feito agora, e é então um ponto de vista, né, na mesma linha, no mesmo raciocínio, mostrando, né, quais são as causas que levam para essa situação. Tudo bem, meus amores? Agora, pensem comigo. Como é que a gente pode fazer aqui? Vamos ver alguns outros exemplos, algumas outras maneiras da gente começar. E aí eu vou mostrando os temas para vocês, mas as cores, meninos, meninos e meninas, a mesma lógica. Elemento, a gente vai repetir isso como um mantra. Na introdução eu tenho que ter um elemento enunciador. Na introdução eu tenho que ter um elemento contextualizador. Esse elemento enunciador e esse contextualizador, eles precisam de um tema. E esse tema precisa de um ponto de vista, de uma tese. Certo? Na tela a gente tem aí um outro exemplo. Olha lá. Agora, um tema que fala sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Também Enem. Diz, ela já começa afirmando essa introdução. O preconceito contra o sexo feminino é um problema que assola o cotidiano pós-moderno, que é o nosso contemporâneo, sendo inúmeras as formas por meio das quais tal discriminação se apresenta. Então, já estou enunciando ali uma afirmativa. Conexão. Seja por meio da violência física, psicológica, sexual ou patrimonial, as mulheres têm sofrido nas mãos de agressores que veem no sexo feminino um elemento frágil, ideologia que é a completa antítese das democracias contemporâneas, supostamente liberais e igualitárias. Nesse contexto, deve-se discutir a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Printa a tela e acompanha comigo. Tá vendo aqui o jeito que colocou? Ele diz: o preconceito contra o sexo feminino é um problema que assola o cotidiano, que está presente, que ainda está presente. Então eu já sei sobre o que está falando ali.
Eu já começo a ter um norte do que é que vai falar. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aí vem uma contextualização, exemplos desse tipo de violência, seja por meio da violência física, psicológica, sexual ou patrimonial. E olha aqui como é que já vem o ponto de vista. As mulheres têm sofrido nas mãos de agressores que veem no sexo feminino um elemento frágil. Absurdo. A gente no século XXI tem que discutir isso, mas a gente tem. E tem que combater. Então, essa ideia de ver na mulher um elemento frágil é uma ideologia que é a completa antítese, o oposto das democracias contemporâneas, supostamente liberais e igualitárias. Então, ao ponto de vista dela, não faz sentido numa democracia em que você trabalha a liberdade e a igualdade colocar nas mulheres a pecha, a ideia, né, de que ela é o sexo frágil. E, sob esse discurso da fragilidade, elas têm sofrido a violência. E diferentes formas de violência. Mas agora o que a gente precisa pensar? Na estrutura da introdução. Elemento enunciador, elemento contextualizador, uma tese, um ponto de vista e o tema. Como é que eu faço entre essas partes desse texto? Conecto. Nesse contexto, seja por aí vai. É sempre importante você conectar uma informação a outra, mas a gente encontra os 4 componentes necessários para a construção da introdução. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo para a gente pensar sobre esse assunto. Esse daqui agora é sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Olha que legal o que o aluno usa aí, né? Ele faz referência ao Black Mirror. Mas a mesma coisa, elemento, enunciador, contextualização e tese. Ele diz, Black Mirror é uma série britânica que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Então vamos pensar com o Phelps? Olha aqui para mim. O corretor não é obrigado a conhecer Black Mirror. Você que tem que explicar para ele do que é que está falando. Você que precisa dizer para ele, por que eu estou usando essa enunciação? Quem tem que conectar a informação é você que é o escritor. O seu corretor, ele só precisa absorver aquela informação. Então ele não precisa necessariamente acompanhar a série para entender o que você quer dizer. Você que está se apropriando desse discurso. Tudo bem? Então volta para a tela. Diz, em um de seus episódios, então contextualizando o leitor ali, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Enunciou. A passagem do elemento enunciador para contextualização. Não distante da ficção, olha o jeito como ele faz a passagem, porque ele está fazendo uma analogia, está fazendo uma comparação. Olha como esse texto faz a passagem. Então, falei do papel do Black Mirror, que é uma série britânica, expliquei o que acontece em um dos seus episódios, que um dispositivo atua como uma babá eletrônica. Não distante da ficção, nos dias atuais, contextualizando para hoje, existem algoritmos especiais ligados a infiltrar informação de acordo com a atividade online do cidadão. Temos aí uma questão de desconfiança. Por isso, pelo fato de termos nos dias atuais algoritmos especiais ligados a filtrar informações de acordo com a atividade online, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados da internet. Pô, Phelps, isso é diferente. Então, vocês viram só? Eu posso começar usando a Constituição como elemento enunciador, e dá tudo certo. Eu posso começar por uma perspectiva histórica, como elemento enunciador, e dá tudo certo. Eu posso começar com uma afirmativa, como elemento enunciador, e vai ficar excelente. E posso começar com uma série. Desde que essas informações, elas de fato tenham uma relação, estabeleçam uma relação com o meu tema. E para que se estabeleça essa relação, eu tenho o papel, o desafio de contextualizar o meu leitor.
Então eu preciso mostrar para o meu leitor que existe ali uma relação entre o meu repertório ou a minha apropriação da coletânea, né, e o que eu quero discutir, o que eu quero falar. Então, nesse caso, volta lá na tela para a gente ver, o aluno usa Black Mirror como referência cultural, usa essa referência cultural, explica como elemento enunciador, problematiza, já demonstrando que nós somos monitorados, né, e que nesse contexto, nessa situação, por essa razão, por sermos monitorados, né, por sermos filtrados, é necessário falar sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Tá ficando claro, pessoal? Sigam essa lógica. Enunciar o tema, contextualizar o tema, apresentei uma tese. Vamos para mais um exemplo. Nesse caso, eu estava falando sobre escravidão contemporânea, né? São trabalhos análogos à escravidão, semelhantes aos trabalhos escravos, né? Esse é um tema bastante importante, pode vir a cair, não só no Enem, como em outros vestibulares. E aí, nós temos o seguinte exemplo. Olha só na tela para a gente ver. Então, eu tenho ali, ó, a escravidão sempre esteve presente nas relações humanas. Então fez uma afirmativa, já trouxe ali a palavrinha-chave do tema. Ele vai explicar como sempre esteve presente, já que fez uma afirmativa. Na Grécia Antiga, então como é que era a escravidão na Grécia Antiga? Olha o percurso histórico que ele vai fazer. Vitimava, sobretudo, prisioneiros de guerra destituídos de cidadania. Olha a importância de você participar das aulas de história. Compreender como é que se dava a escravidão nas aulas de história. No Brasil colonial, ó a relação. Na Grécia, quem eram as vítimas da escravidão? No Brasil colonial, os negros foram submetidos à servidão por um processo econômico desumano e atroz, de atrocidade, absurdo. Conectivo. Atualmente, notam-se práticas comerciais análogas a essa cultura, ancoradas em uma mentalidade de maximização do lucro e de reificação do indivíduo. O que é reificação? Né? O que é reificar? Transformar o indivíduo em coisa, em objeto. Então, olha a tese que forte. Olha o ponto de vista dele que forte aqui, desse texto. Ele diz: notam-se práticas comerciais análogas a essa cultura de escravização, ancoradas, ó, como ele se posiciona, vê na tela, em uma mentalidade de maximização do lucro, o lucro a qualquer custo, e de reificação do indivíduo, transformar o indivíduo em coisa, em objeto, certo? Portanto, ó o conectivo, dessa forma, dessa maneira, assim, por essa razão, é preciso reconhecer a mediocridade, né, desse sistema e valer-se de políticas combativas com a finalidade de apagar as marcas que ainda assolam o contemporâneo, os dias de hoje. Então, nesse caso, nós temos qual é o assunto, Phelps, sobre o que vai falar? Sobre escravidão contemporânea. Práticas ainda utilizadas na sociedade contemporânea, que são semelhantes, que são análogas à cultura escravagista. O que, não precisa falar, é um absurdo, sem sombra de dúvida. Nesse caso, o texto traz elemento enunciador por meio de um percurso histórico, olha os marcadores, na Grécia Antiga, no Brasil colonial. Atualmente, portanto, então, conectando todas essas informações, ele consegue apresentar para a gente uma introdução, um raciocínio. Aí, resta então discutir e argumentar da maneira mais adequada. Tudo bem, pessoinhas? Vamos revisar então? O que a gente precisa terminar essa aula aí na tela para vocês verem? O que a gente precisa acabar essa aula e saber? A gente precisa acabar essa aula entendendo o que é uma introdução dissertativa argumentativa. Então, o que ela é, né? Quais são as suas características, como é que ela se comporta. Precisa entender e assimilar quais são os elementos constitutivos. Vamos relembrar? Quais são os elementos constitutivos, Phelps? Elemento enunciador, algo que eu uso para enunciar, que pode ser uma lei,
pode ser um filme, pode ser uma perspectiva histórica, pode ser uma afirmação, pode ser um livro, pode ser uma citação. Eu preciso de um tema, esse tema precisa ser contextualizado, problematizado, e eu preciso também de uma tese, de um ponto de vista, certo? Além disso, eu não posso me esquecer, todas essas informações, elas precisam ser articuladas, conectadas. E para que isso ocorra, eu vou fazer uso de conectivos, de marcadores do discurso que denotam, né, que apresentam o texto dissertativo argumentativo. Tudo bem? Dito isso, para praticar em casa, eu espero que vocês pensem nesse tema aí, olha só na tela, os perigos da cultura do cancelamento na sociedade atual. Polêmica! Os perigos da cultura do cancelamento na sociedade atual. Nós estamos vivenciando uma sociedade que tem essa prática do linchamento virtual, do cancelamento e por aí vai. Então, identifique qual é o problema, por que é um problema, quais as possíveis causas desse problema, aí você vai pensar em possíveis soluções. Tente aí fazer a construção do seu texto. Beijo, galera. Até a próxima. Tamo junto.